I was there on the day that your world changed. You were scared, unprepared for the heartbreak. Everything faded out of you, stole a piece of you. If I could, oh, I would be a hero. Be the one who would take all the arrows, save you from the pain, carry all the weight. But I know that you pray. Fight on, fire, don't let it all steal the fire. Fight on, fire, the spirit. Amém. Nós estamos de pé, vamos abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler no verso 1. Lucas, capítulo 15, amém? Vamos ler do verso 20 até o verso de número 32, amém? Diz assim, ó, verso 20: E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-lhe depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e danças. E chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Nós podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade de estar na casa do Senhor. Louvo a Deus também, estou muito feliz com Jesus por estar aqui com os irmãos. E essa oportunidade meio que surpresa, hoje estarmos aqui pregando a palavra, né? Porque nós estamos colhendo uma escala, mas é uma alegria estar aqui na presença do Senhor. E eu me lembro dessa passagem, um tempo atrás que foi lido aqui por um dos irmãos, e o Senhor disse para mim sobre um tema onde nós vamos pregar hoje, falar um pouco. O Senhor disse: a próxima vez que você for pregar aleatoriamente, você vai falar sobre isso. E hoje chegou o dia, né? Eu achei que ia ser mais pra frente e foi mais rápido do que eu imaginava. Estou feliz por estarmos mexendo na palavra do Senhor. Aleluia. Eu estava meditando, orando ao Senhor para um tema dessa pregação de hoje, aí sentado, e falei: Senhor, que tema nós vamos dar para essa pregação? E o Senhor disse: diga que o tema dessa palavra de hoje é: Deus não está fraco. Deus, Ele não enfraquece. Ele não está fraco. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade pessoal minha particular, que quando eu durmo pouco, ou eu durmo às vezes atrasado, porque essa semana
semana, por exemplo, eu tive um dos meus familiares comigo, a gente começou a ver algumas coisas de relação à Bíblia e acabamos dormindo tarde. Outro dia eu fui ver uma pregação, eu dormi mais tarde, acordei no outro dia no horário meio que já passando da hora, mas a falta de sono faz com que eu fique com a minha mente fraca. O que acontece? Eu acabo perdendo a minha força no outro dia, eu faço as coisas um pouco mais lento, demorado, eu não consigo ter aquela agilidade, porque o sono não me ajuda. Parece que dá uma canseira maior para fazer as coisas e fica mais tudo um processo lento e confuso durante o dia. Porque o ser humano, quando ele se sobrecarrega das coisas, quando o ser humano faz muita atividade, ele vai perdendo naturalmente a força dele se ele não dorme pelo menos dentro de 24 horas. Ele vai perdendo a habilidade dele de fazer as coisas. Ele vai perdendo a capacidade dele de entender as coisas. Ele vai perdendo a capacidade dele de conseguir completar aquilo que é o projeto dele. Se ele não dorme, dá uns 5, 10, 15 dias, ele já esquece a meta da vida dele. A fome é tanta, a canseira é tanta que ele vai esquecendo porque ele nasceu, para onde ele vai, o que vai acontecer com ele, quem é a família dele, quem é ele. Porque o desgaste vai tirando do ser humano o que é a nossa força, né? O que é a nossa consciência. Então nós, como ser humano, nós enfraquecemos por causa dos processos da vida, por causa dos desafios que nós temos, por causa da nossa falta de descanso, seja ela espiritual, emocional, física, externa, nós começamos a perder força. Seja na mente ou no nosso braço físico, na nossa esperança de alma, nós temos a tendência de perder a nossa força. Mas Deus não tem, né? Porque a Bíblia fala que o Senhor não se cansa. O Senhor não é um Deus cansado. O Senhor não é um Deus fadigado, porque Ele fez uma coisa que deu muito trabalho para Ele e Ele agora não aguenta fazer mais nada. Não, Deus é um Deus eterno, né? Esses dias o Senhor disse, hoje é um dia que você poderia explicar como um exemplo. Eu estou no meu palácio comendo da melhor picanha, eu levanto a hora que eu quiser, não preciso trabalhar para me suprir, eu estou muito bem nos céus. Se Deus comesse como a gente come, ou vivesse regalias como a gente vive, Ele anda em ruas de ouro, Ele está muito bem na vida. E não precisa trabalhar para se sustentar. Então, quando a gente começa a ver um mundo onde não precisa de esforço para se sustentar, Ele não precisa fazer nada para sustentar Ele é autossuficiente, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Por que Deus se preocupa com nós? Por que Deus olharia para nós? Porque Deus se atentaria conosco. Se Ele não precisa de nada, porque Ele quer a nossa glória, o nosso louvor, a nossa obediência, a nossa perseverança, a nossa vida diante dele. Sendo que Ele já tem tudo lá. Não precisava Ele se preocupar conosco. Mas a questão é que o sacrifício de obediência, o esforço que nós temos, passando as experiências que Ele deseja na nossa vida, é pelo nosso próprio bem. É para gerar em nós uma força de vida através da experiência, como a Bíblia fala, a paciência, a experiência, a esperança, vai crescendo, uma vai gerando outra na nossa vida e nós vamos sendo moldados por Ele, pela presença dele. Então, às vezes está difícil o nosso caminho, está difícil a nossa luta. Senhor, para onde nós vamos? Senhor, para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Aonde eu vou chegar com tudo isso? O que está acontecendo? Parece que é um furacão assim que passa, que você não sabe o começo, o fim, o meio. E não fala, pronto, agora não sei mais o que vai acontecer. E Deus está dizendo, não se preocupe o que vai acontecer, porque o controle é meu. O controle é meu. Eu sei o que vai acontecer e tudo está seguro. Mas glorifica o meu nome. Continua na minha presença, faz a tua parte, que você vai ver que vai valer a pena. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Porque Deus não se cansa. E por Deus não se cansar, Ele não perde a habilidade de pensar o que está acontecendo na nossa vida. Ele não perde a habilidade de pensar o processo dos problemas, aquilo que deu certo, aquilo que parece que deu errado, aquilo que pode ser uma confusão, aquilo que parece que vai dar certo. Deus, Ele não está esgotado para não poder pensar numa solução, né? Tem coisa que a gente está tão cansado, tão esgotado,
cansado de batalhar, a gente fala, quer saber, vamos dormir todo mundo, vamos descansar, amanhã a gente pensa no problema. Amanhã eu resolvo. Por que nós falamos isso? Porque a nossa habilidade, ela precisa de um reforço. Quando está tudo bem, descansado, aí consegue pensar. Mas Deus não. Deus está sempre descansado. Ele não tem problema. E como Deus não tem problema, Ele consegue achar uma solução para tudo que nós precisamos a qualquer momento. Ele consegue ter a força de resolver aquilo que nós precisamos a qualquer instante. Porque Ele é um Deus que não está cansado, que não está fraco de habilidades. Seja na mente para solucionar, seja no esforço dele para fazer as coisas, seja no que for, a capacidade de poder fazer alguma coisa de Deus, ela é eterna para a nossa vida. Amém? Então, o Senhor começou a dizer sobre isso para mim. Débora, diga aos meus filhos hoje que eu não sou um Deus fraco e que a minha força está pronta e preparada para agir em cada um deles, se eles permanecerem na minha presença e confiarem em mim. Amém? E aí o Senhor me lembrou dessa pergunta, ouvindo a palavra essa semana, e o Senhor falando comigo sobre isso. Ele disse: Débora, o que você vai fazer quando o seu problema for resolvido? Pergunte isso à minha igreja, ao meu povo. O que você vai fazer quando aquela solução daquilo que é tão difícil, aquilo que é o pivô da situação de todo dia, de toda semana, de todo mês, de todos os anos, vai passando década e aquela mesma causa. Pense na atitude sua quando aquilo já não existe mais, já está resolvido. Acabou, aquele problema não tem mais, já solucionou, já está no lugar. Como é o fruto que eu posso encontrar de você na minha presença? Como será a sua reação depois que essa questão na sua vida ela for resolvida? Amém? E aqui nós começamos a ler uma passagem onde o Senhor me levou em Lucas capítulo 15, falando sobre o filho pródigo, que ele pediu ao pai a sua herança e o pai dividiu entre os dois irmãos a herança e o mais novo saiu. E nós começamos a ler a partir do verso 20 que diz: E levantando-se o filho, depois de ter visto que o pensamento dele não deu certo, ele voltou para o seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe o pescoço e o beijou. Amém? Aqui fala sobre um pai preparado para atender um filho que não conseguiu talvez resolver uma situação. Um pai pronto para fazer festa. Assim é o nosso Deus. A preparação dele para resolver as causas da nossa vida é muito maior do que o percurso que nós muitas vezes vamos e temos as nossas experiências e retornamos à presença dele. O Senhor está preparado para solucionar as causas da nossa vida. Amém? Deus está pronto, Ele está dizendo nessa noite: eu estou pronto. É como quem diz, quando você vai arrumar o almoço, vai fazer o almoço, tudo. Chega a gente com fome, pera que está terminando. Aí quando chega a hora, está pronto. Aí você diz, está pronto. Aquela hora fechou, né? Naquela hora pode pegar os pratos, porque está pronto. Assim, quando o Senhor diz, na representação do Pai, o seu Pai de longe o viu. Ele estava tão preparado que de longe ele já tinha a visão do regresso do filho. Olha, eu sei que o meu filho vem. Eu já me programo para o meu filho vir. Eu já vou me preparar para ele retornar. Por que eu vou preparar para retornar? Porque eu sei que ele vem. A minha mente está curada, está forte. Eu não tenho dificuldade de problemas, de insegurança para achar que o meu filho não vai voltar, que o meu filho vai ter dificuldade de chegar. Não, ele vai vir. Eu sei que ele vai vir, que eu vou ficar aqui todo dia na porta esperando ele voltar. E quando ele chegar, que ele aparecer na ponta do caminho, eu já vou estar correndo, porque eu estou preparado para servir o meu filho. Preparado para ajudar o meu filho naquilo que ele precisa. E diz a palavra que de longe ele viu e correu com íntima compaixão, lançou-se pelo pescoço do filho e o beijou
E o filho então começou um relacionamento com o pai, com um entendimento na presença de Deus. Amém? Porque é isso que Deus quer. Às vezes a gente está com um problema dentro de nós e a gente pensa, não, esse problema quando ele for resolvido, aí eu vou ter paz. Quando esse problema solucionar, quando essa causa chegar e aí resolver, então aí eu vou começar a ter paz. E nem sempre é assim aos olhos de Deus. Deus não quer que a gente coloque nas coisas, ou nas pessoas, ou nas circunstâncias, o ícone de paz que eu e você precisamos ter. E esse tipo de paz não é uma paz que as coisas do mundo podem dar, mas uma paz que vem de Deus. Você pode ter tudo que Deus prometeu na vida material? Pode. A solução do seu problema? Pode. Mas Jesus quer essa outra paz primeiro. Aleluia, glória a Deus. Que é a paz em Cristo Jesus. Amém? E quando o Senhor perguntava para mim, o que você vai fazer com o seu problema resolvido? Ele disse, você sabe por quê, Débora? Porque muitas das vezes nós esperamos as bênçãos da nossa vida e começamos a gerar outros problemas dentro de nós por causa da espera. A gente começa a criar um vício de reclamação. A gente começa a criar um vício de falatório, de murmuração da nossa vida. A gente vicia a nossa alma a ficar insatisfeita. Por quê? Porque tudo a gente põe a culpa naquele problema que ainda não chegou. Então a gente cria um ícone, daquele ícone, tudo que vem na nossa vida, tá vendo? É por causa daquilo que não chegou ainda. É por causa daquilo que não resolveu. Olha, eu tô assim por causa daquilo. Se eu tivesse resolvido, hoje eu não tinha ouvido fulano falar dessa forma, hoje eu não tinha ido a pé para tal lugar, hoje não tinha acontecido tal coisa, porque se tivesse resolvido lá, aí eu não tinha passado tudo isso. E nós começamos a criar na nossa alma hábitos de insatisfação, hábitos de desvalorização àquilo que Deus dá hoje, a porção de cada dia. Aleluia, Ao maná de cada dia. Deus. Nós não conseguimos enxergar o maná. Por quê? Porque nós estamos focados na solução daquele problema. Aí vem Deus e diz para nós, mas e se eu tirar esse problema agora? Acabou, resolvi. Como que está você? Aí o Senhor disse para mim, muitas vezes o que eu encontro depois de uma solução de um problema é um coração sem paz, um coração inseguro, um coração sem sossego, um coração inconstante. Por quê? Porque já foi tanto tempo colocando uma culpa naquele problema que para Deus um piscar de olho Ele pode resolver, que a nossa alma não foi preparada para viver a própria bênção do tempo de promessa da esperança que a gente está guardando no Senhor. Então, o que o Senhor está dizendo para nós com isso é que nós precisamos, no período da espera, vigiar a nossa alma, para a gente não reclamar, para a gente não colocar culpa naquilo que ainda não foi resolvido. O jovem aqui diz a palavra, este menino, que ele, tudo o que ele fazia, ele achava que era porque o dinheiro dele não estava na mão dele. Ele tinha que ter dinheiro na mão. Ah, se eu tiver o meu dinheiro na mão, se eu tiver a minha herança comigo, se o controle estiver comigo, se eu conseguir o controle da minha vida e dessa situação, então vai resolver. Eu vou conseguir ir para a direita, para a esquerda, vou fazer o que precisa e está tudo muito bom. Mas enquanto eu não estou com controle, não dá. Se eu não tiver o dinheiro, não dá. Não consigo viver, não estou satisfeito, não está nada bom. Meu pai me dá tudo aqui, mas não está bom. Eu preciso sentir o gosto do controle. E aí diz a palavra que o pai deu. Porque o pai é sábio. O pai entende o processo de aprendizado. Ele deixou o filho, dividiu. Ele foi falado, acho que aqui. E realmente, a herança não se divide com o pai e o filho. Mas ele deixou. O filho foi e voltou. E quando o filho volta, diz a palavra do Senhor, que ele começa a entender que a felicidade e a paz não está no domínio que vem da nossa mão. Não está quando a gente pega o controle, quando tem o dinheiro na mão, a herança na mão, o domínio conosco. Não, mas está num entendimento de comunhão com o Pai. Comunhão com o Pai. Então, a felicidade que às vezes a gente, na verdade, a gente pega a nossa paz
de espírito, que a Bíblia diz que nós temos que ter comunhão com Deus, um só espírito, né? Guardados na nossa paz em Cristo, a gente pega o vínculo da direção da nossa paz e a gente faz ela desvirtuar para uma outra área da nossa vida. A gente põe a área familiar, a gente põe a área financeira, a gente põe qualquer outra coisa que tira o caminho da nossa paz. E aí a gente vai atrás disso. E cada vez mais que Deus vê que a nossa paz está indo em direção errada, é como se você fosse pegar, chamar a atenção de uma criança, né? É uma bolinha para uma criança. Aí a criança está longe, você quer que a criança fique perto. Quanto mais perto ela vem, mais longe você põe aquele brinquedo dela, porque ela tem que chegar mais perto. Então, se a nossa paz, ela está ligada a alguma área da nossa vida, o que Deus faz? Pela bondade de Deus, Deus pega aquela área e põe a área mais longe da nossa vida ainda. Deus vai pondo a solução daquela área bem distante de nós, porque a gente está achando que a paz está lá. Então, a paz ela tem que estar longe, até a gente voltar e falar, não, o meu caminho é com o meu Pai. Glória a Deus. O centro do âmago da minha paz, da minha alma, ele é com o meu Pai. E aí depois disso, as coisas vão começar a ser organizadas na minha vida. O filho mais moço não entendia que essa raiz de insegurança, ela não era curada com o problema resolvido, mas com a preparação, né, de vida com Deus. E o Senhor dizia, olha Débora, enquanto se espera uma bênção, é necessário estar cuidando para não viciar a alma numa insatisfação, mas através disso, usar os recursos que tem para esperar em Deus. Aleluia. Os nossos recursos, como eles estão enquanto a gente espera? Se José ficasse reclamando enquanto ele estava lá na cova, vendido pelos irmãos, depois preso, e todos aqueles anos, ele era justo sendo tratado como injusto. Se ele não tivesse trabalhado os seus recursos, quando chegasse a hora do faraó, diante dele dizer, vamos trabalhar? E ele diz, eu não estou preparado, não tenho nada pronto. Porque eu não sabia, eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa, mas não sabia o que Deus ia fazer. Como ele não falou nada para mim, eu também me preparei. Eu só estou passando muito mal, sofrendo demais. Olha, eu fui injusto. Fizeram comigo isso. Aí a pessoa conta tudo o que sofreu, os detalhes. Poderoso. Mas ela não teve tempo de ter a sua visão em foco aos recursos que ela tinha para se preparar. Verdade. Ela gastou o tempo reclamando e gerando um hábito na alma dela de insatisfação. Aonde ela olhava, ela já estava insatisfeita. Deus deseja que no momento da nossa espera, a gente prepare as nossas habilidades e fortaleça a força da esperança em Deus. Por que a gente tem que se preparar nas nossas habilidades? Porque Deus, Ele vai trazer a bênção. Glória a Deus, aleluia. Deus não tem dificuldade, como por exemplo, você pode prometer algo para alguém hoje e isso custar para você alguma coisa que pode dar errado. Se for financeiro, espiritual, qualquer coisa que você prometer para alguém pode dar errado. Porque o ser humano é falho, né? Então, meu Deus, eu prometi uma coisa hoje para minha mãe, agora eu não sei se eu vou cumprir. Agora eu já prometi e agora tem que cumprir. Então fica aquela preocupação excessiva. Deus nunca prometeu algo que ele pudesse pensar, não posso cumprir. Vai ser difícil eu cumprir. Agora eu vou correr atrás dos meus esforços, da minha energia. Vou ter que correr atrás de toda a minha habilidade, porque senão, se eu não cumprir, eu vou ficar com meu nome sujo. Não tem jeito. Deus, ele tem habilidade, ele não tem dificuldade de cumprir o que ele prometeu. Então, se nós chegamos, se você já chegou a Deus e pediu uma bênção, está marcado, está registrado no Senhor. Você vai receber. Porque para ele não tem nenhuma petição que não seja de característica humana que ele não possa cumprir, porque ele mesmo nos fez. Glória a Deus. Ele mesmo nos fez. Então pediu, tá certo, é batata, vai receber em Deus. Aquilo que você pediu, segundo o modo, o estilo de Deus, você vai receber. Das mãos, da forma dele, mas você vai receber. Porém, a gente esquece
de que nesse tempo, toda a bênção que se recebe não é só alegria, é trabalho, né? Se a gente quer uma solução na nossa casa, vai organizar a nossa casa e a gente vai ter que trabalhar para manter a casa organizada. Se a gente quer uma solução nas nossas finanças, Deus vai organizar as nossas finanças, vai aumentar nossas finanças, porque depois que organiza, multiplica. Aí quando aumenta as nossas finanças, nós vamos ter que trabalhar para manter agora. O que Deus vai nos dar financeiramente. Se o Senhor vai nos abençoar na área familiar e as coisas emocionais da nossa vida vão ser colocadas em ordens, o Senhor vai organizar o nosso coração, vai mudar os nossos hábitos de pensar, de sentir, de reagir, e nós vamos ter que ter trabalho para manter, né, essa nova forma de reagir. Então toda a bênção, aos olhos de Deus, não é alegria, é trabalho. A gente pede uma bênção para o Senhor, a gente pensa na alegria. Olha, você recebeu aquela bênção de Jesus? Né? Que vitória maravilhosa. E Deus está lá sempre pensando, eu vou dar uma porção de trabalho para o meu filho. Que quando ele recebeu o pacote chamado bênção, ele está recebendo um pacote chamado trabalho. Exercício de esforço diante de Deus. Então, só que enquanto a gente está esperando, se a gente não colocar o exercício das nossas habilidades, dos nossos recursos, de tudo aquilo que a gente tem força de esperança em prática, eu não pratiquei a minha esperança, porque eu fiquei pensando no meu sofrimento e na minha insatisfação. O que acontece? Vai chegar a bênção, aí a gente vai se emocionar, vai ser muito lindo, a gente vai olhar para ver se Jesus e agora, mas não tem como fazer mais nada a não ser pedir misericórdia agora para Deus. Por quê? Porque a gente não teve o exercício da preparação. É verdade. A gente não preparou a nossa habilidade de exercitar a obediência a Deus nos maiores apelos. Porque se Deus está dando bênção, e se bênção significa maior trabalho, junto com isso também vem outros desafios. Vem também maiores escalas de obediência. Né? Se você é fiel no pouco, Deus te põe no muito. Aí você tem que ser fiel no muito. Né? Você abre mão, oferta a Deus R$1, R$2, R$10 hoje. Quando Deus te dá mais, você vai abrir mão e abençoar e ceder diante de Deus em obediência no muito também. Então, os desafios de Deus são grandes. Se você pede uma bênção para o Senhor, Ele vai te dar. Mas para receber, nós precisamos estar prontos com as nossas habilidades. Né? Todas prontinhas. Está pronto para receber bênção? Está cheio de habilidade do Espírito Santo. Então, o que você vai fazer quando o seu problema for resolvido? Essa é o nosso pensamento e a pergunta que o Senhor está perguntando para nós nessa noite. Para a gente ir para casa, refletir. Para a gente ir para casa, pensar. Peraí, como que está a minha condição? O que eu estou fazendo e o que eu preciso melhorar para mim ter paz no meu ambiente, para que quando a bênção chegar eu não me assuste, eu não perca a minha bênção por causa disso. Porque tem coisa, hoje eu estava lembrando de um caso que aconteceu comigo e perto de mim, de uma bênção que a pessoa ficou tão assustada com essa bênção que ela simplesmente reagiu tudo errado, foi embora, largou a bênção e não sabia que foi isso que aconteceu com ela, não sabia que perdeu a bênção. Por quê? Porque o nervoso, a ansiedade, a falta de reagir bem, faz a gente, em vez de desfrutar da bênção, ter ela do lado, mas sem valia. E tudo que a gente não consegue cuidar, o que acontece? Morre, né? Vai perdendo vida, vai perdendo força e vai morrendo. Então, antes de Deus dar a bênção, o Senhor precisa curar a nossa forma de ver a vida, de enxergar as coisas e muitas vezes só ver, e isso é por causa da natureza de Adão, lá do pecado, só ver o lado mal das coisas. Só enxergar a parte difícil, a parte ruim das coisas. Então essa natureza que é do velho homem, ela cada dia precisa ser moldada pelo Senhor. Alimentada pela esperança do Senhor. Senhor, me ajuda a utilizar dos meus recursos, a organizar em paz o meu dia, porque hoje eu estou tratando com um problema de 2, 3 cômodos da minha casa. Se o Senhor me der uma casa de 20 cômodos, Senhor, essa paz de hoje ela vai ter que multiplicar.
Então me ajuda, Senhor, a exercitar essa paz. Senhor, hoje eu estou preocupado com um carro, uma casa, estou preocupado com um estudo, mas amanhã o Senhor pode me dar uma faculdade, o Senhor pode me dar uma igreja enorme, o Senhor pode me fazer, Senhor, algo que o Senhor queira. Mas para que tudo isso aconteça, eu preciso exercitar hoje as minhas habilidades. Glória a Deus. Aleluia. Em outras palavras, o Espírito Santo está dizendo: acalme o seu coração, prepare o seu coração e comece a reagir como se tudo já tivesse pronto. Glória a Deus. Já tivesse Aleluia. certo. Glória a Deus. Você é um aliado com Deus. Quando você aceitar Jesus, você se tornou filho dele, o herdeiro dele. Você é o mesmo sangue dele. É como se o filho chegasse para o rei e dissesse: pai, vamos comprar uma casa? Vamos comprar uma casa. Então o senhor vai assinar tudo, vai pagar lá? Vai. Então, obrigado, pai. Ele já sai. Ele vai para o banco, ele já vai mandar na loja, já na imobiliária, já pronto. Porque o pai dele já deu a palavra, agora o restante ele vai organizar. Deus já te deu a palavra. Você tem o amor, a bênção de Deus na sua vida. Deus já te protegeu e já te mostrou as vitórias dele. Aleluia. Então comece a organizar. Comece a ter paz. Se o Senhor disse que eu vou, não sei qual é a sua petição, mas se o Senhor disse, por exemplo, que eu vou ter 3 carros, então eu vou começar a levantar logo cedo, organizar o horário do dia, porque para lavar 3 carros por semana tem que ter tudo em ordem no meu dia. Glória a Deus, aleluia. Conta. Vou procurar saber como que se lava o carro, que produto usa, qual é a vassoura certa. E assim nós vamos nos preparando, porque Deus é um Deus que vê a nossa aliança com Ele. De que jeito a gente se prepara quando o nosso problema for resolvido? Amém? Deixe tudo pronto para a sua bênção, que ela já está pronta por Deus. Glória a Deus está Deus, esperando a nossa aleluia. parte para que Ele complete o seu milagre. Amém? Aleluia. Eu tinha algo que eu estava aqui essa semana, o Senhor falou comigo, mas agora eu não me lembrei, me esqueci. Outra coisa que eu achei interessante o Senhor falar, a gente já fazendo as coisas no serviço do dia a dia em casa, né? E eu, pela misericórdia do Senhor, às vezes eu escuto o Senhor falar algumas coisas para mim. Ele disse: Débora, não negligencie nem o pó que tiver diante de você. Eu estava limpando a casa, né? Eu disse: nossa, Senhor, eu disse, não trate mal algo pequeno na sua vida, nem se for do tamanho de um pó. Eu falei: Senhor, por quê? Ele disse: porque qual é o seu tamanho diante do universo? A gente olha às vezes um pedacinho de poeira, um pouquinho de poeira, um pouquinho de sujeira, porque a gente já vai joga para lá, fez tal coisa, acabou, joga fora. Mas se fosse ver o tamanho da gente e o tamanho do universo, a gente nem poeira tem o mesmo tamanho diante de Deus. É tão desproporcional o tamanho do universo para o planeta e a nossa vida particular, que se Deus fosse nos desprezar como nós às vezes desprezamos as pequenas coisas, nós estávamos perdidos. Perdidos. E Deus diz: mas eu dou valor às, não é nem pequenas coisas, as coisas quase inexistentes, de tão pequenas que são. Só dá para ver com o microscópio. Eu parei para dar valor àqueles que eu criei. Então dê valor às coisas pequenas. Porque a forma que você reage, eu estou examinando. Eu estou observando sua preparação diante de mim. Então que nós possamos nos preocupar com as pequenas coisas que acontecem conosco no dia a dia. Vamos nos preparar. Se você está sentindo algo, vai chegar para você. Mas é preciso às vezes parar tudo, sentar e ter uma nova mente diante de Deus. A palavra diz: não vos conformeis com este mundo. Não te conforme com a falta da bênção que ainda não chegou. Não se conforme, ela vai chegar. Mas transformar o vosso entendimento. Como que eu vou transformar o meu entendimento? A partir de hoje eu já sei, a bênção vai chegar. Então a minha atitude é outra. A minha atitude é de preparação. Eu já não estou mais ausente disso, eu já não vou reclamar mais que falta aquilo, falta isso, falta aquilo que falta aquilo é aquilo, o problema é aquele. Não. Agora já não tem mais problema. Vem vindo o desafio da solução. Glória a Deus. Eu vou agir organizando. Porque eu sei que está chegando a bênção na minha vida. Amém? E a bênção chega como um grande desafio de trabalho. Mas aí você vai olhar para a bênção,
vai também olhar para o desafio e falar, Jesus, agora eu vou começar o meu processo de exercício de trabalho. Mas você vai olhar e não vai ver dificuldade, né? Pode ser uma luta, um filho que você está pedindo para Deus trazer para a casa do Senhor, Deus vai trazer, vai ser muito bom. Mas quando você vê que tem tanta coisa para Jesus transformar, você não vai cansar, né? Não vai se esgotar, não. Jesus vai te dar alegria, vai te dar força para você realmente ver a palavra de Deus fazendo uma grande obra de felicidade no coração daqueles que você está intercedendo. Porque o Senhor tem poder. Mas para isso, se prepare, porque o seu Deus não está fraco para colocar na sua mão a sua resposta. Amém? Nós vamos agradecer ao Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra e pedir que Ele nos prepare para as grandes obras que Ele tem para a nossa vida a partir de agora. Quando chega uma palavra na nossa vida, é o Espírito Santo dizendo: próximo passo, eu estou agindo. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos porque a honra, a glória, todo o louvor pertence a Ti. A sabedoria, o domínio, Senhor, o poder de fazer com que as coisas que poderiam ser perdição, elas se tornem bênção, Senhor. Vem de Ti. Aquele pai estava pronto para uma festa, uma novidade e renovo na vida deste filho. Assim as nossas vidas pertencem a Ti, Senhor. Nos prepara para a bênção, nos prepara para a visão de que o Senhor já nos deu todas as bênçãos e que nós precisamos nos organizar, porque elas chegarão na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho, seja a área que for. Nós declaramos a Tua bênção, a Tua salvação, a Tua alegria, a Tua libertação em todas as áreas e sortes de bênção para todos os Teus filhos e representantes familiares deste lugar, nesta noite, nesta hora. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. O Senhor tem liberdade de agir e operar em nosso meio. Desde agora, para todos sempre. Amém.